Na 176, ele fala que lição viva é aquela que dói, machuca, cutuca, aponta aonde estão as nossas falhas, porque ela é viva, ela é real. Aí ele está falando assim, ó, ao lado, a próxima vai assim, ó, não se prenda a opiniões convencionais. Compreenderam? Agora ele vai mostrar para nós, ó. 177, opiniões convencionais. A multidão respondeu. Está em João ainda, capítulo 7, versículo 20. A multidão respondeu: tens demônio? Quem procura matar-te? Vamos ler, depois comentamos. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires características do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adoras simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas. Fala mal de você. Se respiras a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se referencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e da religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsistência para atendermos com proveito às novas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Muito interessante. Tá? Então, aqui está. Lição viva é aquela que realmente te faz sentir como um ser humano que vive, não é uma ilusão. Que eu quero dizer, você ainda é um ser não evoluído, isso é real. Lição não viva, você é perfeito, você é um santo, não está tudo certo, você é legal. Isso é uma pessoa que não é viva, que não é real. Então vamos lá. Opiniões convencionais. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. Não fica preso ao que falam, o que comentam de você. A crítica, gente, ela é boa. As grandes obras do mundo vêm da crítica. Graças à crítica, as pessoas, quando fazem as obras, melhoram ela, sofisticam ela. Se não tiver crítica, a gente não evolui. Mas existe dois tipos de crítica. Existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. A crítica construtiva é aquela que, ao eu apontar um defeito e uma falha, eu imediatamente sugiro, proponho uma melhoria. É casado. Crítica destrutiva é aquela que só aponta falha, só aponta defeito. E quando alguém sempre levanta para me testar, né, e diz assim, mas então, o que você acha que eu deveria fazer? Eu digo, não sei. Eu só sei que está errado. Esse tipo de crítica vem geralmente da inveja, do ciúme, né? Ela não vem para colaborar. Apontar um defeito por apontar, isso até criança faz. Olhar uma parede que está torta é fácil. Olhar uma reta que está torta é simples.
um círculo que não está perfeito. Qualquer um que tiver vista, enxerga. Agora eu quero ver como fazer o risco perfeito, como fazer a parede reta e como fazer o risco sem nenhum estrago, nenhum tremor. Isso é que nós queremos ver. E aí existe criatividade, talento, inteligência, que geralmente aquele que critica numa crítica construtiva está armado para a melhoria daquilo que ele está vendo. Então, por isso, crítica construtiva é muito boa, tá? A destrutiva você ignora todas. Ela geralmente não vem acompanhada de nada. Tem pessoa que critica tudo, mas não tem proposta para nada de melhoria. Então, esquece. Não serve para nada. Aí, vamos lá. O que eu uso essa crítica construtiva? Então, eu já estou recebendo uma ideia para melhorar o meu trabalho, uso essa ideia. Boa ideia. E acabo melhorando. Porque se eu não fizer isso, essa pessoa talvez vai fazer o que eu estou fazendo já melhorado. Aí, tanto faz. O convencionalismo é o hábito. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Há muito tempo atrás, foi uma luta. Há uns 10 anos atrás, a primeira vez que Reinaldo fala que a nossa cultura, mas não era bem cultura na época, né? Porque hoje dura o português, né, que dá vários sentidos, mas vamos colocar assim, esses hábitos culturais que a gente tem de se agarrar, né, e ficar repetindo ele de gerações em gerações, o Reinaldo disse que era horrível. Isso impede o ser humano de evoluir. Por exemplo, a gente tem aquela coisa assim, lá no calçadão, né, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, que a gente quer ver aquele lugar lá, não pode mexer nisso aqui, tem que deixar do jeito que era, é história, essa coisa que nós temos e fica lá abandonado e tudo. E se ficar mantendo aquilo ali, não cabe mais. Existem coisas, a gente precisa entender que a vida muda e tudo tem seu tempo, né? Então, existem hábitos, nós chamamos de culturas, alguma coisa, que as pessoas ficam repetindo aquilo. Impede, alguém fala, mas qual é o problema? O problema é que eu acabo ensinando isso e quando eu faço isso, às vezes choca com a evolução, que é necessária. A evolução é real. A cultura é o passado. Não serve mais. E eu fico preso ao passado, né? Alguns dizem assim, mas a história, se nós não estudarmos a história, que deve ser erros e acertos nossos, como nós vamos evoluir, mudar para o correto? Já temos a certeza de tudo que dá certo. Hoje, os erros que estamos cometendo é teimosia. Por exemplo, nós estamos cometendo um erro grave na política nossa. Teimosia nossa mesmo, tá bom? Só. Não tem mais. Se nós olharmos, não precisamos de passado, não. A gente precisa olhar para o agora e dar-nos o melhor que a gente pode. O melhor. O convencionalismo possui forças vigorosas, porque mesmo eu aprendendo algo novo, eu sou capaz de repetir quase que automaticamente o velho. É tão vigoroso, ele é tão forte que eu preciso quebrar essa energia que é a chamada acomodação. Eu acabo ficando acomodado, né? Vou acomodando. Tanto que é uma energia, a acomodação é uma energia tão pesada que quando eu tento quebrar aquilo, eu sinto o peso, eu sinto o cansaço, eu sinto a força contrária a tudo que todo mundo pensa, né? Porque, vamos lá, é um hábito, é um convencionalismo. Por exemplo, mulher não podia dirigir. Vixe, as primeiras que começaram sentiram a discriminação, a falação mal, o convencionalismo, o peso. O que tinha? Por que não podia dirigir? Hoje já dirige, normal, mas não podia no passado, né? Então,
é perigoso nós ficarmos cultuando hábitos e convencionalismo. Primeiro, eu vou dizer uma coisa, vamos pensar maior ainda, porque algumas pessoas têm amor à sua terra, e eu vou falar uma coisa aqui, sabe? Tem amor ao Brasil, não? Nós não somos brasileiros, nascemos aqui. Talvez seja a única vez que nós nascemos aqui. Já nascemos, talvez o que você chama de brasileiro, você foi japonês, chinês, americano, sei lá, macaco. Tá certo? E às vezes nem terrícola. Talvez você estava em outro planeta. Então, sem esse amor, tá? A um pedaço de terra num planeta. Depois, sem esse amor, essa cultura, eu sou cuiabano, eu sou carioca, isso é perca de tempo. Faz nós nos ficarmos presos a determinadas coisas que não nos eleva, não nos aprimora. Teve uma época que, quando começou a chegar o cuiabano, tinha mania de descansar na hora do almoço. Era natural, era um convencionalismo. E quando veio as pessoas de fora, isso foi ferindo esse costume. Então, provocou na época uma certa... Poxa, o que é isso? Tem que fechar. E no final, o cuiabano teve que parar também, descansar na hora do almoço, ficar aberto. Porque Cuiabá é ainda uma cidade muito quente, tinha que passar aquele horário de pico de muito sol. Mas veio o pessoal de outras cidades que não tinha esse costume, sol a sol, sem parar. Houve dificuldade. Tem muito assim, isso que eu estou colocando só exemplo, mas tem muitos e muitos locais. Esse apego a essa cultura. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. Veja se é aplicável. Isso é importante. Aplicável que eu diga primeiro, dá bons resultados até hoje ou não? Se dá bons resultados, não muda a receita do bolo. Não dá, hoje não tem nem aplicação, então muda, larga a mão. Daí uma coisa para a gente pensar, futebol tem razão de ser? Olha, vou colocar aqui, tá? Tô deixando só vocês pensarem. Carnaval tem razão de ser? Mas futebol é cultura nossa. O brasileiro é cultura dele seguir o futebol. Serve para quê? Talvez numa época, né, muito tempo atrás. Hoje, eu digo, nós estamos no século XXI, querendo morar em Marte. Nós vamos levar futebol para Marte? Pelo amor de Deus. Né? Pensem. Eu morando em Marte e levar futebol. Eu sei que tem muitos convencionais, mas isso é diversão. Diversão é quando a gente vai na porta de casa, nossos filhos fazem. Agora, quando vira bilhões de dólares, um roubo gigante da nossa federação, com o nosso representante ministro, né, fazendo... Já não é mais diversão. Gente, quando existe interesses que promove a chamada diversão caseira, aquela que a gente botava uma bola, jogava para a criançada correr na rua, e vira profissionalismo, e vira roubo, controle, domínio, já não é mais. Profissionalizou. Bandidos. Então não é mais. Carnaval era bonito, quando era da família, né? Era todo mundo. Agora que vira um caso de saúde pública, carnaval é um caso de saúde pública. Por que é um caso de saúde pública? Porque eu nunca vi tanta ambulância, corpo de bombeiro e policiais de plantão. É um problema de saúde pública. Você não encontra durante o ano todas essas viaturas, prontidão, servindo a população, que você encontra no dia do carnaval. Você vai falar, meu Deus, não sabia que tinha tanta ambulância nessa cidade? Eu não sabia que tinha tanto carro de polícia. Naquela época, essa brincadeira de roda, tá? Ótimo. Depois entrou todo um comércio gigantesco. Aí, gente, não é mais. Vamos sair do convencionalismo. Não serve mais.
Não serve. Acabou. O erotismo e toda... Não tinha isso. Então acabou. Se nós não desprendermos disso, porque sempre atacam nos nessa aí, mas isso é cultura, isso é isso, tem que repetir, nossos ancestrais. Larga a mão. Serviu naquela época. Realmente naquela época a finalidade era outra, hoje não é mais. Nós temos que verificar assim. Esses convencionalismos aparentemente inocentes ou não, nos evolui, nos transforma, nos educa, nos aprimora, eleva a nossa moral? Não. Então não serve, é perca de tempo. Não serve, é perca de tempo. Eu sei que eu estou falando um discurso duro. Não serve. Acaba só para você perder tempo. Tempo precioso nessa vida. E outra coisa, depois que você acostuma, adquire prazer, vicia, aí você vai ver o problema para sair disso. Bom, vamos lá. Aí ele vai mostrar aqui, ó, como que é interessante o convencionalismo e o hábito, né? Porque você vai ouvir como que é o hábito, o convencionalismo, o populismo, o popular, digamos assim, ele enxerga um cristão, os ensinamentos de um cristão. Uma pessoa hoje cristã, literalmente, que tiver esses comportamentos, como ela seria vista pela sociedade? Vamos lá. Se tolera as ofensas com amor, chama-te de covarde. Então você é um covarde. Por quê? Porque alguém te ofende, te xinga, te bate até. Você se defende, mas não revida. É covarde. Se perdoas com desinteresse, se você perdoa uma pessoa sem menor interesse, considera-te tolo. As pessoas começam a gritar, você é um tolo, porque quantas vezes essa pessoa está fazendo algumas coisas, mas ela está fazendo aquilo porque ela não sabe fazer o certo. Não tem isso, não. Castiga ela para ela aprender a fazer o certo. Não é assim? Não, isso é esperto. Se sofres com paciência, nega-te o valor. Nós estamos hoje na filosofia da negação. Nós estamos vivendo uma teoria da negação. Todos aqueles que... Inclusive, por isso nós estamos rejeitando Deus, porque eles estão dizendo assim, a teoria da negação. Deus só quer o nosso sofrimento, só quer a nossa submissão, só quer a nossa dedicação. E o que nós estamos ganhando? Então, a nova teoria agora é assim, se eu estou com Deus, eu não posso adoecer, eu não posso sofrer, eu não aceito adoecer, eu não aceito sofrer, o sangue de Jesus tem poder. Aonde que está escrito isso? Que um cristão nunca mais adoeceria, sofreria, passaria necessidade. Aonde está escrito isso? Aonde? Quem disse para a gente renegar as dificuldades do mundo material como uma forma de fé? Pelo contrário, todo o cristianismo, o Cristo aceitou tudo, todas as condições do mundo material. Foi chicoteado, debocharam dele, foi humilhado, fizeram tudo com ele. Aonde que foi? Que Cristo que é esse? Que não aceita adoecer, que não aceita passar problemas espirituais, que não aceita passar problemas financeiros, que não aceita passar... Eu não conheço esse cristianismo aí. Não esse Cristo que morreu na cruz pelas nossas mãos. Não é o mesmo, então. Porque ele deveria ter descido da cruz e dizer, eu não aceito. É a teoria da negação. Então, se sofres com paciência, nega-te o valor. Se espalha o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se você espalha a bondade, o bem, o correto, pronto, você é doido. Porque o comum é você ver o que a maioria está falando sobre aquilo e falar também. Mas se está todo mundo errado, não fale o certo, senão você é louco. Né? Se adquires característico do amor,
sublime e santificante, julga-te doente. E aí é uma coisa muito interessante, porque nesse ponto é difícil você adquirir esse do amor sublime. Mas vamos colocar aqui Francisco de Assis, Madre Teresa, alguns expoentes que adquiriram esse amor sublime, de amar a todos incondicionalmente, independente de raça, cor e religião, animar os animais, amor sublime. Os animais você está doente. Não é possível, adoeceu. Ninguém pode amar tanto. A gente só tem que amar a família, nós, e mais ninguém. O nosso filho, mas os filhos dos outros também não. A gente tem essa coisa, né? Se desestimas os gozos vulgares, se você não leva, não quer, não aceita os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Mas fulano, você não viaja? Você não sai? Não vai na praia? Você não vai numa boate? Não vai no bar? Não passeia? Isso não é normal. Eu acho muito interessante isso, né? Porque às vezes você fala assim, isso não é normal. Porque o que todo mundo faz. Mas o cristão não é todo mundo. Ele é normal. Entendeu? Ele não é todo mundo. Ele não é comum. Ele é normal. Comum é o que todo mundo faz. Normal é aquilo que a consciência nos pede, nos cobra para fazer. Então ele é normal. É que o comum é maior, a quantidade é mais vulgar. Então, quando ele olha o normal, ele fala, isso daí não é normal. É normal. Tanto que o normal olha o comum e diz, Jesus, um dia passa. Tudo isso passa. Normalmente uma pessoa normal já passou por tudo isso. Quer ver uma coisa? Uma pessoa não assiste mais filme. Não assiste mais filme. Mas não é normal. Quando vai saber a história dela, já assistiu muito filme. Passou essa fase dela. Só passou. É outra fase que ela está vivendo. E já é título normal. E aí nós vamos tudo. Tem dia para sair, meu Deus, tem dia que, sabe, parece que tá... Eu, no atendimento fraterno, recebi muitas pessoas, chorava no atendimento fraterno, porque não saía final de semana. Não saía. Que fazia 2, 3 anos que não viajava, porque não sobrava dinheiro, então essa pessoa não viajava. E ela falava assim, meu Deus, E eu falava, gente, como é o convencionalismo dos seres humanos, o sofrimento, os gozos vulgares. Então, olha, não se preocupa, não sinto vontade de sair para ir no bar, para beber, para andar, eu não sinto vontade de jogar futebol, fica tranquilo. O que você tem que se sentir é bem. Pronto. O que você faz para se sentir bem não cabe aos outros. Então você não tem que dar satisfação a ninguém. Às vezes, as pessoas estão bem naquilo que elas estão fazendo. Por isso te convido. Mas você não se sentindo bem em fazer o que aquelas pessoas te convidam a fazer, nega tranquilamente. Não, eu tenho outra coisa para fazer e tudo mais. Tranquilamente. Você não está adoecendo, você está apenas se desconvencionalizando. Se te mostra piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. A pessoa piedosa, né? A pessoa que está sempre auxiliando, entende a necessidade das pessoas e não cobra além disso. Se adota a simplicidade por norma, ironiza-te as oculta. Aí, se não é bem vestido, bem isso, bem aquilo, todo mundo fica ironizando, debochando, né? Não tá o cabelo na moda, a roupa na moda, o vestimento na moda, não. Fique tranquilo. O importante é como você se sente. Se sente bem. E às vezes a moda até lhe descaracteriza. Se respeita a ordem e a hierarquia,
qualifica-te de bajulador. Ordem e hierarquia. E aí vem em toda sociedade existe uma ordem e existe uma hierarquia. Vamos respeitar. Uma pequena sociedade, família. Respeitemos a ordem e a disciplina. E a hierarquia. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Faz tal coisa. Não vou fazer. Ué, você está com medo? É medo de alguém descobrir, porque a gente... é meio complicado. Mas é medo de descobrir, medo de alguém te ver, medo de dar problema. Então, você não é uma pessoa correta. Você é uma pessoa medrosa, porque você cumpre a lei. Ninguém vai dizer assim, nossa, você é uma pessoa correta. Fala, não, fulano é medroso mesmo, não faz nada de errado. É medroso, não é correto. Porque para a maioria, ele deveria fazer. Por exemplo, todo mundo aceita propina. Todo mundo aceita propina. Parece-me que as propinas são cultura da nossa sociedade. Não é isso? Até os máximos aceitam altas propinas. Mas quem não aceitar é medroso. E aí é perseguido também, tá? Se és prudente e digno, se você é uma pessoa prudente, se é uma pessoa digna, chama-te de fanático e perturbado. É engraçado. Não vamos fazer isso, né? Porque a pessoa prudente, gente, ela tende a pensar depois daquilo que ele faz. Tudo que você pensa, normalmente, você não faz tudo. Faz uma parte, só o essencial, ou nem faz, porque descobre que nem precisa daquilo. Está levado pelo impulso. Então, aí a pessoa, você parece um fanático, você parece, está perturbado. Não, é porque realmente uma pessoa que pensa faz pouco. No entanto, essa mesma multidão, aquela que diz que os cristãos são covarde, tolo, negadores de valores, loucos, doentes, anormais, velhos, bajuladores, medrosos, fanáticos, perturbados. Essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, dos líderes religiosos, e não religiosos, né? Porque tem uma multidão de pessoas que são céticas, ateias. Mas tem os seus líderes, quem elas reverenciam, seguem, admiram. Ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Que coisa interessante, né? Então ele está falando assim, que coisa. Ensina o certo. Mas quem segue o certo, eles punem com essas chamadas, esses nomes aí. Então ele está mostrando isso para nós. Que interessante. Mas hoje, em tudo na vida é assim. Você vê uma pessoa fazendo algo. Vamos colocar aqui, nós temos uma lei. Às vezes você vê aquele que julga, aquele que dá a punição, até o policial que prende, às vezes eles são os mais executores do erro, escondido. Esse é o contraditório da nossa vida. Então imagine isso agora no campo moral, né? Às vezes eu estou punindo ali, eu sou um juiz, estou punindo todo mundo tráfico de droga porque eu sou o rei do tráfico de droga. O policial prendendo o bandido pela droga, ele é o usuário número 1 da droga. Então, por quê? Porque nós estamos lidando com homens que são falhos. Quem disse que o título de uma pessoa dá a ele a santidade, a superioridade? Hoje eu acho que nós estamos encontrando
chocado. Nós estamos chegando num momento tão chocado no nosso mundo. Eu acho que sempre soubemos disso, mas hoje é mais aberto, né? Então já fala assim, fulano é isso, Beltrano é aquilo, cada um tem seu histórico, né? E aí a gente chega num ponto, né? Meu Deus! E esses são aqueles que acusam, que penalizam os outros. Que coisa incrível para nós, né? Essa contradição que ele está falando aqui também, ele está aqui, ó, pela voz de seus maiorais, ensinam amor aos semelhantes, o culto da legalidade e da religião do dever. Em seus círculos, ele continua, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. Lendo esse texto, eu me senti assim, como pode eu ficava assim na minha cabeça, como pode uma pessoa que entende a lei descumprir a lei? Não é isso? Como pode? Talvez seja isso. Excesso de palavras, falta de compreensão. Só veste o conhecimento. Conhecimento por conhecimento não tem moral, não tem caminho, não tem certo nem errado. Conhecimento por conhecimento é conhecimento. E aí vem a coisa que a gente precisa compreender. Lógico que essa lei que nós estamos falando, criada pelos homens, é bem pior. Agora nós como reportando para nós, do homens, que a lei moral, a lei do Cristo, também tendo conhecimento dessa lei, ainda praticamos errado, fazemos errado. Então é nisso, em seu círculo. Por quê? Ele está mostrando aqui por quê. No entanto, vão só na religião cristã, há mais de 10 mil denominações de religião cristã. Faz tempo que eu falo isso, há 10 anos, já deve estar bem mais. Imagine, com elevados discursos, desde os mais simples até os mais sofisticados, com curto período, com longo período, até discurso de 2, 3, 4 horas, seminários, encontros. Fala, muitas. Aí ele está falando aqui, ó, excesso de palavras, excesso. Por enquanto, o reinado da compreensão está ficando prejudicado. Nós não estamos compreendendo as coisas, né? Nós estamos como um papagaio, falando. Estudamos, pronunciamos, mas não sabemos o que significa. É indispensável, ele está falando, suportar-lhe a inconsistência. Mas ele está falando bem claro que, calma, vocês estão aqui na minha mensagem, estão lendo, não vão sair daqui segurando bandeira, greve, isso, aquilo. É indispensável suportar-lhe a inconsistência. Cristão, suporte a inconsistência. Inconsciência. Suporte, entenda, não só a inconsciência dos outros. Calma, entenda, você também é inconsciente. Eles também. Porque você não pode pensar assim, mas Jesus, né? Só nos outros. E você? Eu também cometo um monte de erros, mesmo sabendo que é certo, eu também sou inconsciente. Então não adianta nada. Aí a gente revolta. A tendência é nós falar assim, olha, eu não sou perfeito, eu não consigo fazer nada perfeito, eu não consigo fazer minha reforma moral, para que eu quero Deus? Eu não quero religião, não. Fico sem religião mesmo. Aí eu faço o que eu quero, pronto. Não, ele está falando assim, ó, é indispensável suportar essa sua inconsciência. Lembra que ele falou na outra lição? Você tem que lutar contra a sua vaidade. Então agora aqui nessa lição ele está falando assim, ó, você vai ter que suportar. Saber que nem você é tão consciente assim. Você sabe o certo e ainda continua fazendo errado. Para atendermos com proveito as novas obrigações perante Deus. Porque se eu não aceito
a minha pequena inconsciência, eu não vou continuar estudando, tentando, fazendo, refazendo, eu não vou. É como um aluno que não aceita errar o primeiro exercício que o professor acabou de explicar. Ele passa um exercício, o aluno errou, aí ele fala assim, joga o lápis no chão, eu nunca vou aprender essa porcaria, vai falar assim. E sai da sala de aula. Não, entenda que até que você aprenda a fazer o exercício, você vai ouvir a aula, vai tentar vai ver a coisa. É assim, a luta é assim. Aprimoramento, construção, evolução, não é mágico. É isso que ele quer dizer. Não é mágico. Não te irrites, nem desanimes. Não fica nervoso, não fica irritado, nem desanima. O propósito, a quantidade de adolescentes que abandonam a escola. Hoje nem adolescente, tem até criança que só quando ela vê que ela não consegue entender muito o que o professor está falando, ele já desinteressa, não quer mais saber de ir na escola. Tá aí uma coisa para dizer, olha, não desanimes, né? Não te irrita, não fica nervoso. É assim mesmo, faz parte do nosso aprendizado. Ninguém aprende de primeira. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, do sarcasmo da opinião pública. É natural, tá? Então, e nem por isso ele desistiu de nós, ele está dizendo, não se irritou conosco, de ver como nós somos inconscientes ou contraditórios, somos paradoxais nessas coisas, né? Então, é isso que ele quer nos dizer. O paradoxismo, então, não desanima não, continua, luta. Hoje você não vai conseguir fazer, amanhã também não, depois não, mas continue. Vai, até você conseguir fazer.